Conflitos na igreja. Hoje vamos falar sobre um tema necessário: conflitos dentro da igreja. Muitas pessoas se escandalizam quando descobrem que houve divergências entre líderes na igreja primitiva. Mas a Bíblia não esconde essas situações. Ela registra para nos ensinar maturidade, restauração e crescimento. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículos 36 a 40. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo propõe a Barnabé que revisitassem os irmãos nas cidades onde haviam pregado. Barnabé queria levar João Marcos. Mas Atos capítulo 15, versículo 38 diz que Paulo não achava justo levar aquele que havia se afastado deles na Panfilha. Isso aconteceu em Atos capítulo 13, versículo 13, quando João Marcos abandonou a primeira viagem missionária. Então o versículo 39 declara: houve entre eles tal desavença que se apartaram um do outro. Aqui vemos algo profundo. Dois homens de Deus, cheios do Espírito, mas com perspectivas diferentes. Barnabé era conhecido como filho da consolação. Ele acreditava na restauração de Marcos. Paulo estava focado na firmeza da missão e na responsabilidade ministerial. O conflito não era doutrinário, era ministerial. E Deus usou essa situação. Paulo seguiu com Silas. Barnabé seguiu com Marcos. O evangelho avançou em duas direções. Agora, observe algo extraordinário. Anos depois, Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11: toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O mesmo Marcos que antes foi motivo de separação, agora é chamado de útil. Isso nos ensina três verdades. Fracassos não definem destinos. Mentores como Barnabé são instrumentos de restauração. E maturidade espiritual permite reconciliação. João Marcos cresceu, aprendeu, se tornou cooperador fiel. Conflitos não encerraram seu chamado, produziram amadurecimento. Agora vamos olhar para outro tipo de conflito na igreja primitiva. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, Paulo diz: fui informado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Cloe era uma mulher influente na igreja de Corinto. Sua casa servia como referência cristã. Ela comunicou a Paulo as divisões existentes, e isso permitiu correção pastoral. O problema em Corinto era divisão. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 afirma: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas. Conflitos revelam imaturidade espiritual, mas também são oportunidades de crescimento. Agora observe outro caso claro envolvendo mulheres cooperadoras no Evangelho. Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3. Paulo escreve: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E acrescenta que elas trabalharam com ele no Evangelho. Eram mulheres ativas na obra, mas houve desentendimento. Paulo não expõe detalhes, não escolhe lados, ele chama a unidade. Sintam o mesmo no Senhor. Isso é liderança madura. Reconhecer o valor das pessoas e, ao mesmo tempo, chamar a reconciliação. Por que existem conflitos na igreja? Porque a igreja é formada por pessoas em processo, com personalidades diferentes, com experiências diferentes, com perspectivas diferentes. O problema não é a existência de conflito, é a forma como ele é conduzido. Efésios capítulo 4, versículo 3 nos ensina: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade não significa a ausência de diferença, significa maturidade para lidar com elas. Aplicação final. Paulo e Barnabé discordaram, mas continuaram servindo. João Marcos falhou, mas foi restaurado. Evódia e Sintique tiveram desentendimento, mas foram chamadas à unidade. A igreja primitiva não era perfeita, mas era conduzida pelo Espírito Santo. Conflitos não anulam o chamado. Podem, quando tratados com humildade, produzir crescimento. O importante não é nunca discordar, é nunca abandonar o propósito do Evangelho. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Rodrigo Estudos Bíblicos. E que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo.
Amém.